Olá, hoje é sexta-feira, 20 de julho e começa agora mais um Política em Debate. Hoje com a presença do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho. Luiz Marinho tem 59 anos, foi prefeito de São Bernardo do Campo por 2 vezes, foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência durante o governo Lula, também foi presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Bom dia, candidato. E aí, em tão pouco tempo de campanha, apesar de todos esses predicados aqui, o senhor é um ilustre desconhecido da maioria do eleitorado. Como se fazer conhecer nesse curto tempo de campanha? Bom dia, Rogério. Queria cumprimentar os telespectadores, os internautas, fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui, Rogério. Hoje, seguramente, vamos passar a ser conhecido por mais um número enorme de pessoas aqui da cidade de São José do Rio Preto e região. Agradeço a oportunidade por estar aqui. Você sabe, eu nasci aqui do ladinho, nasci em cidade de Cosmorama, fui crescer em Santa Rita do Oeste, puxei enxada dos 6 anos de idade aos 18 anos de idade, depois fomos para São Paulo. Sou de uma família de 14 irmãos, sou o 10º na fileira, 10 homens, 4 mulheres, enfim, crescemos aqui nessa região, puxando enxada, caindo de lombo de burro, enfim, tudo que acontece nessa faixa etária, né, no campo. E fomos para São Paulo, fui morar na Zona Leste, Parque São Rafael, onde não tinha nada. Não tinha água, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha posto de saúde, não tinha transporte de qualidade, ou seja, cheguei lá já entrando na luta por melhorias. Depois fui trabalhar na Volkswagen, fui dirigendo o sindicato, tesoureiro, vice-presidente, secretário-geral, presidi por 7 anos o sindicato, negociações... Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O mesmo sindicato em que o Lula também... Que o Lula foi presidente, o Meneghelli, Vicentinho, enfim. E depois eu presidi a Central Única dos Trabalhadores, de 2003 a 2005. E antes disso, em 2002, eu fui candidato a vice-governador na chapa do Genuíno, ajudando na eleição do presidente Lula em 2002. E de 2003 a 2004, eu presidi o Conselho de Segurança Nacional Alimentar, que era representando a Central Única dos Trabalhadores nesse conselho. E em 2005, em julho, Lula me convoca para assumir o Ministério do Trabalho, que eu fiquei até março de 2007. De março de 2007 a junho de 2008, eu fiquei ministro da Previdência. No trabalho, tive a tarefa de implantar e negociar com as centrais sindicais a política de aumento real do salário mínimo. E aquele momento era um bom momento, onde não faltava empregos, faltava, na verdade, mão de obra, enfim. Nós precisamos voltar a esse tempo, por isso que nós queremos Lula presidente outra vez. E na Previdência, quando ele pediu para a Previdência, ele disse: Marinho, eu sei que até é uma maldade com você, porque você está tão bem tranquila no Ministério do Trabalho, tocando a política de formação, geração de emprego, está indo muito bem. Mas eu preciso de alguém para a Previdência para resolver um problema da Previdência que os ministros que passaram não conseguiram resolver, que eram as filas do INSS, que falou que eu não aguento mais, toda cidade que eu vou, estado que eu vou, ter uma faixa do pessoal reclamando das filas na Previdência. Então, por favor,
vai lá e dá um jeito nisso. Se tiver jeito, a gente dá. Graças a Deus, subi dia 29 de março de 2007, setembro, outubro de 2007, já nos falava mais da fila no INSS, graças a Deus. Perfeito. Além do fato do senhor ser pouco conhecido do eleitorado paulista, o PT está com outro problema, o isolamento em termos de alianças políticas. O prazo aí está quase na porta já, né? Dia 5 de agosto é o último dia de convenções. Vem alguém? O senhor está conversando com algum partido? Existe a possibilidade de aliança? Na verdade, a nossa convenção do estadual será dia 28 de julho, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Aproveito para convocar toda a nossa militância que estão nos assistindo para estar conosco lá a partir das 9 da manhã. E o pessoal, muita gente estranha quando eu falo local da convenção, porque o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo é o principal sindicato da força sindical. Mas é pela primeira vez na nossa história que teremos o apoio majoritário dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Ou seja, nós estamos com uma ampla aliança no mundo do trabalho. No movimento sindical, no movimento social, no movimento de moradia, enfim. Mas o SD, que é um partido aí ligado a esse sindicato, está apoiando um outro candidato. SD, o que é SD? O Solidariedade? A Solidariedade é um partido político. Sim, mas o Paulinho é minoritário. O Paulinho foi a principal liderança, se não é ainda, da força, né? Isso, mas hoje ele é minoritário no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, foi presidente da Força, deputado federal, Paulinho Pereira, que, aliás, eu não tenho absolutamente nada contra o Paulinho, muito pelo contrário, tem uma relação de amizade, mas hoje ele é minoritário no seu sindicato. Mas reforçando a pergunta. E teremos, no sábado à noite, vou me reunir com o PCdoB. O PCdoB vai caminhar conosco. Estamos fechando os últimos detalhes das alianças possíveis, mas que nos preocupa não passa por alianças partidárias, até porque a população hoje, ele olha os partidos assim e prefere focar mais nas pessoas, né? Evidentemente que o nosso partido, como principal partido político do país, vem crescendo o seu processo retomando o processo histórico, inclusive, de aceitação de preferência partidária. Isso nos deixa muito satisfeito e muito agradecido à nossa militância, porque a militância do PT tem feito um papel fundamental em sustentar toda essa resistência, fazer essa resistência que nós passamos nessa fase difícil, de 2014 a 2016. Para ter uma ideia, em 2016 nós chegamos na capital com a preferência partidária de 6%, hoje nós estamos com mais de 20%. Em São Bernardo, nós tivemos abaixo de 10% de preferência partidária, hoje estamos com 32%, chegando no patamar histórico e crescendo em todo o Brasil. O PT, embora já tenha conquistado aí a presidência da República, conquistou a Prefeitura de São Paulo mais de uma vez, nunca conseguiu chegar aí ao governo do Estado. Chegou a hora. Por que essa resistência ao PT? Por que principalmente no interior, existe uma resistência muito grande ao PT? É muito relativo, Rogério, porque assim, nós já governamos cidades importantes do interior do Estado de São Paulo. Nós governamos a maior cidade que a cidade de São Paulo e a menor cidade que é Borá. Ou seja, e pequenas cidades, médias cidades, grandes cidades, como é o caso de Ribeirão Preto, nós já governamos Araraquara, estamos governando nesse momento Araraquara. Aqui na região governamos Catanduva, governamos Jales, Fernandópolis, Campinas, Paranapuã, enfim, nós governamos bastante cidades nessa região e no estado de São Paulo. Nós, na verdade, nunca encaixamos a vitória no estado de São Paulo. Passamos perto. Em 98 nós podíamos ter ganho aquela eleição, faltou um pouco de determinação para botar a Marta no segundo turno e houve um complô da grande mídia de estudo de pesquisas para empurrar o Mário Covas de goela abaixo para estar no segundo turno contra o Maluf em 98. Lembra disso? A Marta teria ganho aquela eleição, a história teria sido outra. Enfim, não volta, vamos para frente. 2002 eu fui vice genuíno, a única que nós disputamos no segundo turno, disputamos de igual para igual com o Alckmin. Quase chegamos lá, podíamos ter ganho. Perdemos, mas passamos perto. 2010, o Mercadante faltou 70 mil votos para ter o segundo turno, poderia ter sido outra oportunidade. E agora? Agora eu acho que eu creio que esse momento é um momento talvez mais propício para disputarmos, porque há uma divisão do lado de lá. Se você olhar o espectro das candidaturas, do João Sem Palavra, do Homem do Pato, que teve aqui ontem, do atual governador, e a nossa candidatura é a que mais, a certeza que mais crescerá nessa fase da campanha aqui, apesar da campanha curta, mas a campanha dará conta
de romper um obstáculo que é o conhecimento. E a partir daí apresentar as propostas e chegar no segundo turno e disputar para valer. É porque até o momento o senhor está mal nas pesquisas, né? Amarga aí a última posição entre esses candidatos que o senhor citou. Você tem uma ideia? Em 2008 eu pedi para o Lula me exonerar e que eu seria candidato a prefeito de São Bernardo. Ele não queria me exonerar, sabe por quê? Por duas razões. Primeiro, que eu estava satisfeito do meu trabalho. Segundo, que eu tinha 3% de intenção de votos. E os meus adversários, um tinha 38, já sentando na cadeira de prefeito, o outro 26. E eu falei, a campanha dará conta disso. Quando terminou a campanha, eu terminei com 48,3% e no segundo turno, 59%. Fui prefeito 8 anos, graças a Deus, e uma satisfação muito boa por parte da população. E como é que o senhor vai explicar e responder ao eleitor sobre esses escândalos todos aí que o PT se viu envolvido nos últimos tempos? Eu creio que a Lava Jato... Eu creio que isso já está autoexplicado e o povo já tomou uma decisão. Tanto é que o Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto nacionalmente. Portanto, esse debate eu acho que já foi feito de forma muito extensiva na sociedade brasileira. Tanto é que lá atrás o Lula estava lá embaixo, na medida que os debates foram acontecendo, ele foi retomando o patamar de intenção de votos e hoje a maioria da população acha que a sua prisão é uma grande injustiça. E nós o escreveremos candidato a presidente da República no dia 15 de agosto, independente se a injusta prisão continue ou não. E, portanto, aí o eleitor vai ter que tomar a decisão de elegê-lo ou não elegê-lo. E se o TSE não permitir a candidatura do Lula, quem será o candidato do PT? Se o TSE fazer isso, estará rasgando mais uma vez a Constituição e a legislação. Essa semana, o TSE foi provocado por tornar o Lula inelegível desde já. O posicionamento até então, Lula, não vamos entrar nesse mérito, não é o tempo, tornar né? inelegível. Portanto, há uma esperança muito grande, muito forte do nosso partido, da nossa militância e do povo brasileiro, de que o Lula participe da eleição. Porque se querem derrotá-lo, derrote nas urnas. Afinal de contas, a legislação garante a sua condição de candidatura. Porque lá no artigo 26, a linha C da lei da ficha limpa, diz que nessa circunstância tem o direito de ser candidato. Hoje é muito comum aí vice assumir por uma razão ou outra, né? O senhor, mais do que ninguém, sabe isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, agora a gente tem um vice-governador no cargo, candidato à reeleição. Quem vai ser seu vice? Será uma mulher, muito provavelmente. O senhor pode uma adiantar mulher quem vai ser? Do PCdoB, um partido aliado. Mas será uma grande mulher. Mas o PCdoB com também certeza. negocia com o Márcio França, né? Com o governador. O senhor está certo de que vai... Segundo o Márcio França, vamos ver no final das contas o que é real ou não. E dentro do PCdoB, quem seriam aí os possíveis nomes de mulheres? Uma grande militante do PCdoB feminina. É. A secretária de esportes, que foi secretária de esportes, como que é o nome dela? A Nádia Campeão. Nádia Campeão? Tem ela e tem outras. Quem mais? Tem a Alessi Brandão. Olha, tem a Karine Vitral. Tem várias militantes. Entre elas, o senhor prefere alguma? Tem... Ou vai deixar isso para o PCdoB definir? Vamos decidir junto. Ah, muito bom. Outra coisa, o senhor estava falando que nasceu em Cosmorama, cresceu em Santa Rita do Oeste. Quais são as suas propostas para a região de Rio Preto? E tem, inclusive, vários. Tem um irmão que mora em Santa Fé, outro mora em Santa Rita do Oeste, um que mora em Rio Preto. Tem laços, então? Sobrinhos que moram em Andeara, primos que moram em Jales. Aliás, tem família grande, hein? Foi vereador em Jales, Luiz Especiato, professor Luiz Especiato. Tem primos em Fernandópolis, Nas Paz, enfim, tem uma família grande. Tias que moram e conhece bem. Aqui em Rio Preto. Queria mandar um beijo para as minhas tias, tia Bastiana, é a cara da minha mãe, tia Jovina, tia Cida, enfim, todas as meninas da família. Aqui, Rogério, se nós vamos, o patamar, e vou falar o conceito, e depois podemos falar de questões específicas da região. Perfeito. Mas primeiro um conceito importante que eu vejo da maneira completamente diferente do que o governo faz hoje. Hoje os prefeitos têm que pedir, pelo amor de Deus, para liberar um convênio de recapeamento, disso ou daquilo. O Alckmin veio aqui e falou que ia fazer a duplicação, por exemplo, da Washington, aliás, duplicação não, a terceira faixa da Washington Luiz, de Cedral a Mirassol. O Scarpa veio aqui, acho que não conhece bem o estado, ontem falou de Rio Preto a
a Mirassol, na verdade, é de Cedral a Mirassol, a promessa que o governador fez que ia fazer, autorizar e não saiu do papel. Mas se Para fizer resolver de Rio Preto, isso, se fizer de Rio Preto e Mirassol já tá bom, né? Porque ajuda, né? O grande gargalo. O grande gargalo. Eu tenho sofrido às vezes gargalo, quando eu desço para cá, eu observo. Mas aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer o planejamento do Estado a partir das regiões do Estado. Então, Rio Preto compõe a cabeça, vamos dizer, da região aqui, lidera uma região. Essa região precisa ter o seu diagnóstico para ver os problemas e os potenciais e corresponder no planejamento orçamentário. Se não está no planejamento orçamentário, virou blá blá blá, virou conversa fiada do governante, como aconteceu com a terceira faixa da Washington Luiz, com tantas outras coisas que o Alckmin falou que ia fazer. E, portanto, aqui nós vamos, quando for discutir o plano plurianual, é hora de botar todos os compromissos da região na fatia do plano plurianual que corresponder à região aqui de Rio Preto, percebe? Aí você tem a certeza para o sindicalista, empregador, para o trabalhador, para o empregador, para os prefeitos, para os prefeitos, para os vereadores, para os deputados da região saber o seguinte, isso está planejado. Para vocês da imprensa, é fundamental o papel da imprensa para dar transparência a esse debate, para fomentar um outro tipo de democracia, que é a democracia participativa, onde a população deve participar da transparência, enfim. Então aqui esse é um compromisso que eu assumo, mas podemos já desde já considerado que a terceira fase da Washington Luiz faz parte desse compromisso, assim como faz parte de repensar a política de segurança. Porque o que o PSDB fez nesses 24 anos foi encher o estado de presídios e junto com o presídio veio o tráfico de drogas, veio o PCC, veio a violência, que nós precisamos reestruturar a segurança pública do estado de São Paulo e, acima de tudo, fazer uma política de administração penitenciária para salvar aquela juventude que cumpre pena hoje, que estão lá abandonados. E jogar pesado na restauração da educação do estado de São Paulo, combinado com cultura, esporte e novas tecnologias. Ou seja, investir na valorização dos profissionais da educação, não somente do professorado, mas todos os profissionais de educação, elevando o seu salário, melhorando a sua qualidade de trabalho, inclusive do ambiente, do aspecto físico das escolas, e introduzindo o conceito de educação integral, ou seja, 4 horas na escola, 4 horas você pode estar num clube fazendo alguma atividade esportiva ou alguma atividade cultural, de forma a melhorar o desempenho acadêmico, do aprendizado dessas crianças. E responder uma outra demanda, que é 298.500 meninos e meninas fora da escola, na faixa etária de 4 anos de idade a 17 anos de idade. De 14 a 17, 223 mil. Isso no Estado? No Estado. No Estado. No Brasil é 1 milhão, quase 2 milhões. Aqui para o Estado de São Paulo, na minha concepção, é inaceitável. Então nós vamos construir uma bolsa aqui para a família, para respaldar a família, para esse pessoal estar nas escolas, porque são famílias vulneráveis certamente. E dessa forma, você trabalhar a oportunidade do emprego. Essa é a grande questão. Do emprego. Vou de novo criar o Banco Paulista de Fomento e Desenvolvimento do Estado, que o PSDB destruiu, as ferramentas de desenvolvimento, de investimento que tinha, Banespa, nossa Caixa, nosso banco. Vou recriar o Banco Paulista para dar suporte para os institutos que trabalham com geração de oportunidade de empregos, para investir no pequeno, na pequena empresa, no microempresário, no pequeno empreendedor, naquele jovem que vem da faculdade com toda a energia, pensando num novo negócio, um negócio de inovação, de tecnologia, enfim, que aqui está uma grande parcela de possibilidade de geração de empregos, que ele pare de pensar na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, vamos pensar no Brasil, e no Brasil pensar a partir da sua região. Ou seja, nós vamos chamar as universidades paulistas para dizer o seguinte, vocês têm que fomentar, têm que induzir, têm que orientar, dar diretriz para os alunos, pensar as teses de desenvolvimento de cada região do Estado. É dessa forma que nós vamos tirar o Estado desse buraco e ajudar o Brasil a sair do buraco. Além de pré-candidato a governador do PT, o senhor também é presidente estadual do PT. Recentemente, a maior liderança do partido aqui na região, o deputado estadual João Paulo Rilo, deixou o PT e foi para o PSOL. O senhor teme um esvaziamento do partido? De jeito nenhum. Eu quero desejar muita sorte ao deputado João Paulo Rilo, que Deus o abençoe, que ele se reeleja, que tenha vida feliz no PSOL, partido irmão, enfim, vamos tocar a vida, está no mesmo campo.
mas nós temos gente nova chegando. A própria Eni, que nos acompanha aqui, foi vereadora na cidade, é candidata a deputada estadual pelo partido aqui em São José do Rio Preto e região. E tem muita gente nova chegando, lideranças, juventude chegando. Nós tivemos, nesse período, Rogério, do ano passado para cá, mais de 2 milhões de novos filiados do Brasil. E São Paulo também, muitas novas filiações chegando, espontâneas, juventude chegando, voltando ao partido. Um certo momento, a juventude vinha se distanciando do partido, voltou de novo a se aproximar, novas lideranças, enfim. Estou muito otimista com o futuro do partido, também em São José do Rio Preto. Em 2020 nós teremos chapa aqui, vamos restaurar o partido. Candidatura própria? É possível sim, vamos então, trabalhar. O senhor não concorda com uma declaração aí atribuída a uma das principais lideranças do partido, o ex-ministro José Dirceu, de que o PT acabou? O Zé Dirceu falou isso? Não... Teria dito. Está atribuído a ele numa matéria na revista Época. Eu acho que a Época mentiu mais uma vez, porque as revistas mentem, coisa impressionante. Deve ser uma grande invenção. Duvido que o Zé Dirceu tinha afirmado isso. Se ele afirmou, errou. Muito obrigado pela entrevista, uma boa sorte para o senhor. Eu que agradeço a você, aos telespectadores, internautas, aquele abraço. Muito obrigado e conto aí com a possibilidade de chegar lá para fazer a diferença nos nossos estados. É isso aí. Terminamos mais uma edição do programa Política em Debate, hoje com a presença do Luiz Marinho, pré-candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até mais.